Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dar alguns exemplos reais de como pessoas muito tóxicas, narcisistas, perversos, como eles praticam o gaslighting para fazer uma verdadeira confusão mental na cabeça da vítima. Esses exemplos eu selecionei com base na repetição de fatos, de vários relatos de pessoas que eu atendi, vítimas de narcisistas perversos. E como essas pessoas muito tóxicas, elas têm um padrão de comportamento, então é muito provável que se assemelhe ao que você está vivendo. Mas eu quero, além disso, colocar uma porta de saída para que você consiga, se libertar disso. Então vamos lá. Primeiro, o gaslighting que é praticado, ele acontece da seguinte forma. Por exemplo, primeiro exemplo, o narcisista chega e começa aquele monólogo, porque só ele fala, e geralmente sem pausa. Parece técnica de quem tem o domínio de oratória, Eles falam sem pausa para que a vítima não consiga raciocinar. A pausa é exatamente para a pessoa concatenar as ideias, fazer um contraponto, raciocinar em cima daquilo, coisa que o narcisista não permite. Aquela metralhadora. E quando não é aquela metralhadora, o que ele faz? Ele altera o tom, a voz, o timbre de voz, ficando de forma debochada, como um personagem irritante, para que você se desequilibre, fique desestruturada emocionalmente. E quando isso acontece, para a alegria dele, o que ele faz? Começa a te torturar e transferir o problema para você. Olha, você está nervosa? Tá vendo? Você não consegue conversar. Quando eu vou falar para você a real, falar para você as coisas que você não quer ouvir, você fica assim, totalmente desequilibrada. Opa, você não é desequilibrada. Você está sendo desequilibrada pelo narcisista. E conforme você vai ficando mais nervosa, chega um ponto, muitas vezes, que ele dá o checkmate. Ele ainda fala, olha, eu vou filmar o teu comportamento. Aí começa a filmar a vítima. Aquela filmagem tem um objetivo sórdido, tá? É conseguir elemento para amanhã te expor perante as pessoas. Mostrar para as pessoas o teu desequilíbrio. Naquela filmagem ele não mostra nada do que aconteceu antes do que ele fez, mas somente a tua atitude de desequilíbrio. E ainda se faz de vítima. Olha, você tem que procurar ajuda. Procura um terapeuta, procura um tratamento. Você não está bem, você tá louca, E faz uma repetição daquelas palavras pejorativas que, sendo repetidas mais de 3 vezes, acabam sendo absorvidas como se fosse uma realidade. E aquela pessoa que não tem aquele problema passe a crer que ela tem aquele problema. Tanto que nos meus atendimentos, vítimas vêm dizendo, olha, meu problema é esse, eu preciso aprender isso, como se ela fosse a razão de todo aquele problema. Quando a realidade ela é vítima de uma pessoa tóxica, de uma pessoa perversa, de uma pessoa que ela sim precisa de tratamento. Agora, o tratamento para esse tipo de pessoas, eu vou fazer uma brincadeira com você, é só um exorcismo, tá? Porque como é que você, nem o mestre de comunicação, um professor de oratória ou um psicanalista consegue um diálogo
ameno, um diálogo construtivo com o narcisista. Primeiro, que ele não aceita ouvir. Segundo, que tudo que ele ouvir, ele vai usar contra você. Terceiro, que ele não acredita que ele tem qualquer defeito. Ele é o senhor, a senhora perfeição. Então, mostrar o que você está sentindo, mostrar o tanto que você está ferida, não vai resolver, porque ele não tem empatia. Então, o problema não está com você. Uma outra forma de gaslighting é a relativização. A vítima é humilhada, colocada para baixo, e depois o narcisista passa um tempo, ele volta como se nada tivesse acontecido. Eu ouço isso em muitos relatos, tá? E quando a vítima ainda demonstra que está abatida e quer falar, quer desabafar o que está sentindo, quer implorar para obter uma resposta do porquê ela está passando por aquilo, a vítima, o narcisista chama de uma pessoa rancorosa. Falou, olha, nós discutimos, eu já esqueci, para mim isso aí já é passado. E você está vendo, você fica presa naquilo, você não esquece, você é rancorosa, você não tem capacidade de perdoar. Eu já te perdoei, para mim isso aí é passado, como se ele fosse um anjo, um santo. Outra forma real de manipulação acontece muito em família narcisista, que ao agredir psicologicamente a vítima, depois retorna dizendo, olha, todo mundo passa por isso, relativizando como se fosse algo normal, tá? Toda família briga, todo marido briga, casais brigam, então, eu já passei por isso, a gente tem que relevar, senão a gente, olha, você vai acabar ficando sozinho, hein? Se você não levar tudo a ferro e fogo, você vai ficar sozinho. Aí a vítima sente que ela é o problema novamente. Isso é o gaslighting. Solução, né? A solução tá no seguinte: a gente entender que alguns posicionamentos na vida da gente, eles têm que ser regra, e tem que ser regra sem exceção. Nós estamos habituados já a estabelecermos regras, mas sem limites. As pessoas amam os animais, o seu cachorrinho, o seu gatinho, mas elas convivem com a crueldade na sociedade com os animais como se fosse algo normal. A gente coloca limites, regras com relação à honestidade, mas a gente às vezes esquece, abre exceções e vota em políticos corruptos, né? A gente estabelece, né, um determinado comportamento com relação até o ser cristão, né? E a gente acaba não respeitando, às vezes, o básico do cristianismo. Com os narcisistas, a gente tem que esquecer o personagem. É sua mãe, é seu marido, é seu filho. Esqueça o ator, tá? E coloque uma regra geral. A partir de agora, ninguém mais tira a minha paz. Eu disse ninguém. Isso inclui sua mãe, inclui seu pai, inclui seu filho, inclui seu marido, inclui seu chefe, quem quer que seja. A partir de hoje, eu não mais aceitarei que façam comigo aquilo que eu não seria capaz de fazer com a pessoa. Isso é uma regra para o vizinho, uma regra geral. Estabelecendo essas regras, repetindo essas regras para você mesmo. Quando você estiver diante desse narcisista que vem te agredir, te humilhar, abusar de você psicologicamente, destruir a tua alegria, você vai estar não pensando em como solucionar com aquela pessoa, mas em como preservar o seu status quo, a sua
condição de ser humano que não aceita certos abusos das pessoas. Abusos os quais você não pode aceitar. Aceitá-los é você alimentar isso nessa pessoa que muitas vezes é alguém que você ama, sua mãe, seu filho. Então você acaba alimentando aquilo que está prejudicando ainda mais aquela pessoa que está te prejudicando. Lembre-se que quem te ama sofre em dobro. Então muitas vezes eu vejo vítimas se submetendo a verdadeiras torturas no relacionamento, esquecendo que os filhos estão sofrendo o dobro ao ver a mãe ou o pai passando por aquele processo horrível. Ok? Então, faça essa mudança na sua vida por amor a quem te ama. Tem saída sim. Eu tenho vários cases de pessoas que estavam em relacionamentos muito tóxicos e se libertaram e hoje estão muito melhor do que estariam se não tivesse passado por tudo isso, porque é um grande aprendizado. Um abraço e até nosso próximo vídeo.